Pois bem, dando continuidade àquelas posições que eu vinha colocando do caminho que eu estou percorrendo para seguir a trilha mística, nós vamos entrar agora. Lá eu já falei sobre a própria jornada na trilha mística, depois eu falei sobre a Floresta Encantada, depois eu também já falei sobre o Templo dos Anciãos, e dando continuidade, né, ao estudo, o tópico que veio agora é a Cachoeira das Visões. O que seria a Cachoeira das Visões, né? Seria aqueles pontos em que a gente se depara com insights, né? Aquelas pequenas visões que vêm para a gente através de vamos dizer assim, um lampejo, né? De repente você fala, eu tive um insight agora, né? De determinada situação, e o que nós devemos fazer diante disso? Ir procurar, né? Para a realidade, para adaptar ao nosso ensinamento, né? Então, aqui, o que eu pude aprender dessas lições foi o seguinte, que a visão da trilha mística, né, através de um portal de transformação espiritual, né, a Cachoeira das Visões, é um símbolo na trilha que representa o portal de transformação espiritual. É onde você vai adquirir, né, o desejo, vai adquirir a sua necessidade de fazer uma transformação espiritual, né? E são quando os insights profundos começam a aparecer para você. E a jornada, né, até essa cachoeira envolve os desafios, envolve a reflexão, purificação, culminando em um encontro espiritual que leva a uma compreensão mais profunda do eu do universo. Foi por isso que eu falei que a gente entra na floresta, a gente depois vai para o Templo dos Anciãos, né? Nós já buscamos por todos e passamos por esses desafios, pelas reflexões, pela purificação, né? E agora nós chegamos na Cachoeira das Visões. A jornada mística, né? Os símbolos que muitas vezes a gente precisa desempenhar, ele é um papel difícil, né? Chega a ser crucial, porque ele tem que transmitir significados profundos, né? E a Cachoeira das Visões, ela é uma metáfora que simboliza a busca por insights, né? Clareza, transformação. De repente você está pensando em determinado assunto, né? Daí você tem assim aquela ideia, né, de eu preciso fazer assim, tal. Esses são os insights que vêm à nossa mente depois que você percorre, né, uma parte já da trilha mística, que é a Floresta Encantada e o Templo dos Anciãos, né? E os insights, né, trazem para nós a clareza e a transformação, né? É uma jornada em direção ao que envolve os desafios de purificação, né? Mas também leva ao encontro com o verdadeiro interior, porque lá lá quando a gente estava no Templo dos Anciãos, quando a gente estava na Floresta Encantada, né? Nós fomos vencendo os desafios. Agora aqui, né? A gente vai de encontro com aqueles desafios que nós encontramos lá na Floresta Encantada e no Templo dos Anciãos, mas que a gente transforma em verdades lá dentro do nosso interior. Então, a gente começa a ter aqueles insights e a gente começa a meditar sobre aquilo, e o que sai do nosso interior, que são os insights, é que nos leva a buscar, né, pela cachoeira, né, das visões. A gente começa a meditar, seria como você estivesse pensando naquele assunto que você viu lá atrás,
e no que ele se encaixa dentro do seu interior, aonde ele vai enquadrar com você para que você possa usufruir daquilo para a sua transformação espiritual, né? Mas antes disso tudo, a gente tem que fazer uma preparação interna. Antes de se aventurar nessa jornada aqui, o buscador deve preparar mental e emocionalmente. Isso pode envolver prática de introspecção, meditação e autoconhecimento, para se conectar com suas intenções mais profundas. Então, não adianta a gente querer, por exemplo, começar na trilha mística, né, uma mudança, a gente já vai direto lá não, eu vou usar os insights que eu tenho. Né? Porque nós temos muitos insights, aquelas situações assim que vêm em nossa mente quando nós estamos pensando exatamente em outras coisas, são insights, né? E a gente, dentro da trilha mística, né? Os insights que virão para nós serão aqueles que a gente encontrou na Floresta Encantada e que nós encontramos no Templo dos Anciãos. E muitas vezes esses desafios ele continua um pouco difícil, né? Porque nós enfrentamos a nossa busca espiritual. Por que fica difícil? Porque daí é quando vai entrar em choque os conhecimentos espirituais que nós já adquirimos e com esses que virão a partir dessa busca, que é a nossa verdade, aquela que está lá no fundo da nossa alma, aquela que está nos nossos registros acásticos e que a gente está trazendo agora à tona. Então, é um choque, porque até então, até você adentrar na Floresta Encantada, você estava adormecido, essas ideias estavam adormecidas. E quando você começa a desenvolvê-los, eles começam a vir à tona e começa a entrar em choque, porque a gente estava desacordado e começa a lembrar de coisas de vidas passadas, de coisas que nós aprendemos lá atrás, só que ficaram obscurecidos dentro da nossa mente, né? E nós só lembramos do que estamos vivenciando hoje, né? Esses são um dos obstáculos internos, né? A gente vencer esses obstáculos é que é difícil, porque é assim um sacrifício da gente próprio, nós mesmos vamos ter, porque quando você se depara com obstáculos externos, né, que testa a nossa determinação, os externos é mais fácil, porque você questiona de onde está vindo aquele externo, você vai e questiona, né, de onde ele está vindo. Agora, do interno é mais difícil. E muitas vezes acontece, né, de você ter insights, assim, coisas que eram suas mesmo, mas que você não acredita, deixa passar, e aquilo é a mais pura verdade do seu eu interior. Então, essa cachoeira de visões é isso, é você passar a dar importância àquilo que já está dentro de você, né? Que são coisas que você vivenciou, que você lá atrás, você julgou ser verdadeiras e você colocou em prática na sua vida em um determinado tempo, né? Daí que a gente começa a deixar para trás as bagagens emocionais e mentais que adquirimos nessa situação agora, nessa encarnação, né? Como que eu falei já, que o que vivencia, o que nós estamos vivenciando hoje é coisa do nosso ego, da nossa existência hoje, né? Nós temos que buscar o que está lá atrás, o que a gente já teve em outras encarnações, em outras vidas que nós vivenciamos, né? O que nós vivenciamos em outra vida? Então, nós precisamos questionar e chegar num contexto comum, porque aquilo lá é errado, mas como que eu vivi aquilo? Né? Como que eu aceitei em determinada situação aquilo e agora eu não posso aceitar mais? O que me levou a não aceitar? Entendeu? E essas duas coisas, você vai colocar em equilíbrio o que você tem hoje e que você teve anteriormente, né? E colocar na sua vida, né? Se for alguma coisa que era errado lá atrás, que você julgue ser errado, né? Você vai melhorar aquele aspecto,
né? Não, eu entendi naquela outra existência, eu fazia assim, mas era errado. Ou eu fazia certo, eu vou abolir esta nova, né? Porque todas as nossas vivências atuais, elas têm muito, né, da família, ela tem muito da sociedade atual, ela tem muito do que nós vivenciamos hoje. Então, de repente, você trazer o que você tem lá atrás e dar a continuidade. Você tem que dar a continuidade ao seu estudo espiritual, ao que você já vivenciou, né? Porque nós estamos assim, a cada encarnação encerra tudo, a gente fica tudo esquecido, a gente vem aqui, vivencia outra coisa, depois a gente desencarna e a gente leva essa bagagem, mas ela não tem nada a ver com a bagagem anterior, e a gente vai ter que achar um meio termo depois, enquanto desencarnado. É muito mais complicado. Então, se nós vivenciarmos isso, dando continuidade, quer dizer, eu estou vivendo aqui agora, eu tenho esses ensinamentos, o que eu vou trazer para mim? Eu trago esses insights que eu já tive em outras, eu coloco na continuidade do ensino que eu venho tendo desde quando eu me encarnei lá pela primeira vez. É essa que é a, a meta, né, de você buscar na trilha mística, é você deixar de viver situações repetidas e passar a viver situações novas que acrescente à sua sabedoria espiritual, que acrescente aos registros que você tem como ser humano, como espírito, né? Cada vivência no ser humano, ela deve ser acrescentada, ela não deve ser uma coisa que é colocada e esquecida e que depois você vai ter que vivenciar só no lado enquanto você está desencarnado como um espírito, né? Porque está lá, o espírito está dentro de nós. Então, nós temos que dar a continuidade a essas coisas. Né? E o que não serve mais, a gente vai ter que tirar. Então, é um pouco sofrido isso, porque você vai ter que deixar para trás bagagens emocionais e mentais que você vem vivenciando, né? Para você seguir aquilo que você se propôs desde quando você encarnou pela primeira vez. E é interessante, né? Porque a água da cachoeira, né? Vamos assim dizer, é como uma força de renovação que leva ao passado, né, e prepara o terreno para a transformação. Então, muitas pessoas falam, a melhor coisa quando você está com algum problema é tomar um banho de cachoeira, que eu reanimo. Então, você trazer... Então, o problema que nós estamos enfrentando hoje, e de estar assim estagnado, é que o ser humano, ele é esquecido toda a vivência que ele teve em outras vidas, para ele encarnar nessa vida, para ter outra família, para ele ter outra vivência, né? Mas aí as pessoas falam, mas ele não pode lembrar de tudo, você não vai ter problema, vai ter... Não. Se ele tem a capacidade do entendimento espiritual, ele pode dar continuidade ao que ele já vinha aprendendo, né? O que ele aprendeu lá atrás. Não é verdade? Ele vai dar continuidade. Não, em determinada existência, eu pensava assim, conforme certas coisas, eu pensava assim, eu vivia assim, eu convivia assim com as pessoas, né? Então, nessa, ele vai dar continuidade. Né? Aqui nós estamos falando, o ser humano, para ele ter o entendimento e tentar buscar pelos seus conhecimentos anteriores, ele tem que estar muito ciente de si e precisa estar muito centrado naquilo. Né? Uma pessoa que ela tem um desvio mental, ela já está no processo de não querer aceitar as coisas que estão advindo de outras vidas. Né? Então, ela não aceita determinadas coisas, entra em choque, ela não aceita. Agora, aqueles que estão acomodados, que estão buscando, né, eles devem ter por mente que eles vão ter que abolir certas coisas dessa existência que não condiz com aquilo que eles vêm vindo para fazer. É por isso que a gente vive constantemente fazendo a pergunta: quem eu sou? De onde eu vim? Qual é a minha missão aqui? Nós temos que descobrir a nossa missão aqui. E para descobrir essa missão, nós precisamos acionar o que está lá atrás, o que a gente prometeu lá atrás, o que a gente ficou de fazer e que a gente ainda não fez. Né? A gente desenvolver agora, que a meta que a gente veio para cá é para isso, para desenvolver as nossas habilidades e potencialidades. Né?
E só que quando o buscador, né, ele chega a ter visões das coisas que ele passou, né, ocorre um encontro profundo consigo mesmo e com a sabedoria interior. É quando ele descobre, né, a sabedoria que ele tinha lá dentro de si, né, e que não trazia à tona, né? São instituições e verdades espirituais que estavam anteriormente ocultas, né? Após o encontro com a Cachoeira das Visões, o buscador passa por um processo de transformação interna. As visões e insights adquiridos podem levar a uma compreensão mais profunda do eu, do universo e do propósito espiritual. Então, o ser humano ele não pode conviver aqui como se ele tivesse esquecido tudo que ele já vivenciou e começar como se ele estivesse começando do zero. Né? Porque o que está acontecendo atualmente com a maioria das pessoas, as que estão buscando pelo autoconhecimento, já têm esse entendimento. Mas muitos não, muitos acham, eu nasci aqui agora, eu não tinha nada na minha mente. E as coisas que ele faz, a sabedoria que ele tem, como que, de onde que veio isso aí? Ele acha que ele começou aprendeu só agora, nessa existência, quando nasce, quando é criança, quando vai na escola. Então, o ensino, ultimamente, ele se limitou apenas às coisas da matéria, né? O espírito ele não pode parar, e o espírito está parando para deixar que a matéria desenvolva. A matéria não tem importância nenhuma, né? Então, você precisa dar contínuo. Por isso que as pessoas, às vezes, têm dificuldades. Muitos alunos, né, eu que trabalhei em escola, têm dificuldade em matemática, porque, com certeza, nas outras vidas, ele nunca foi um matemático, ele poderia ter sido um escritor, ele se ligava mais na parte, né, da literatura, né? E outros, pelo contrário, eles só gostam de matemática porque ele já vem trazendo daquilo o que ele tinha lá atrás. Então, ele não tem aquela afinidade, né, com aquilo. Mas ele precisa aprender, né? Ele precisa aprender para ele conviver nessa existência. O que precisa é ele aprende nessa existência, mas ele não abandona o lado espiritual e ele dá continuidade ao que ele aprendeu no espírito lá enquanto ele estava em outra existência, né? É esse lado que a gente não desenvolve. A gente só desenvolve aqui o lado material, as necessidades que a gente tem de trabalhar, de comer, de dormir, né? E a gente esquece que o espiritual ele tem que estar em constante aprendizado para dar continuidade ao que nós já vivenciamos em outras vidas e a gente poder desenvolver como espírito, né? E a Cachoeira das Visões, né, ela é um símbolo da jornada de crescimento espiritual e autoconhecimento também, porque ela representa a busca por uma realidade mais profunda, né, espiritual, né, bem como a disposição de enfrentar desafios, né, e purificar o eu para atingir a compreensão. O encontro com a cachoeira leva a uma transformação interior que impacta a maneira como vemos a vida e o nosso papel no universo. Então, era isso. O que tinha que acontecer não é você ir, por exemplo, num culto religioso que você vai, né? Você vai lá, você não está buscando o seu autoconhecimento. Porque você faz, tá certo, faz lá os louvores, lê a Bíblia, lê isso, lê aquilo, faz, mas você não está buscando, né? Deveria ser como é feito no Oriente, né? Os budistas, por exemplo, a meditação, por que eles ensinam a meditação? Porque quando você medita, você entra dentro do seu interior, você está buscando, o yoga faz isso, o budismo ensina muito isso, né? O Qigong, o Tai Chi Chuan, né? A pessoa que está desenvolvendo o lado espiritual, ela tem que movimentar o corpo, ela tem que cuidar dos três corpos. É isso que a gente não entendeu até hoje, isso que a ciência ainda está tentando entender. Infelizmente, o homem ele tem que entender que ele tem três corpos, ele tem que desenvolver os três. Enquanto as pessoas não entenderem que elas são seres encarnados e que elas podem desencarnar amanhã, né, a vida vai ficar sempre dando círculo, né? Cada existência ele vem aqui, ele volta, não faz nada, né? Não lembrou, daí quando ele vai lá para o mundo espiritual, ele lembra, poxa, eu tenho que fazer isso, aquilo, não fiz, então, vou voltar lá. O Espiritismo ensina isso, mais ou menos.
Mas não é, ele tem que dar continuidade. Então, as famílias têm que ter o entendimento que dentro do lar é preciso desenvolver essas habilidades espirituais, para que o ser ele entenda realmente como funciona o corpo espiritual e mental e dar continuidade ao que aquele ser vem trazendo de uma outra existência, de uma existência anterior, né? Ah, quando a gente constrói, né, essa trilha, por que eu estou seguindo essa trilha mística agora? Porque eu me deparei com a necessidade de saber o que eu fiz em outra existência e o que eu estou desenvolvendo agora. O que eu preciso ainda desenvolver, o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar para que eu possa viver bem. É por isso que as pessoas andam doentes, porque a doença ela acontece primeiro no espírito. Às vezes, se a pessoa não está fazendo aquilo que a alma quer, ela acaba ficando doente. As pessoas precisam entender isso. Precisam entender que existe a reencarnação. Né? A reencarnação ela é primordial. Ela dá continuidade, quer dizer, a gente adquire um corpo novo, mas o espiritual é muito velho. Tem pessoas aí com sabedorias, né? Que a gente fala, poxa, como aquela pessoa é tão sábia, que nem aquelas pessoas que escrevem música, aquelas pessoas que tocam instrumentos, que vêm lá de trás. É o lado espiritual desenvolvido. Então, o que a família precisa fazer? Só desenvolver aquele lado musical? Não, dar atenção também para o que aquele ser tem dentro de si como espírito, o que ele vivenciou, o que ele aprendeu em outra existência e colocar em prática na continuidade espiritual. No entanto, essa jornada aí, ela começa dentro da gente. Você não vai... o lado espiritual, ele é muito engraçado, porque você não vai adquirir num templo religioso, numa igreja. Você pode ir numa determinada denominação que ela possa despertar em você, né, a vontade de você buscar por essas coisas, a vontade de você querer adentrar nesse mundo e traçar metas e ir em busca, não ficar somente nos cultos religiosos, na leitura da Bíblia, no entendimento da Bíblia. Tem que entender ele primeiro, porque aquelas pessoas lá que vivenciaram, que estão escritos na Bíblia, né, o Moisés, Jacó, os outros patriarcas, né, eles tinham entendimento espiritual, por isso que eles agiam daquela maneira. Né? Eles agiam daquela maneira pelo entendimento que eles vinham trazendo desde lá do tempo, lá atrás, quando eles eram com escravo no Egito, quando eles vivenciaram toda aquela existência. Pode ver que se a pessoa olhar a Bíblia por esse lado, ela vai ver que o lado espiritual da Bíblia ele é muito mais completo do que o lado que as pessoas querem ver hoje. Eles estão dando continuidade ao lado espiritual que cada um daquele ser ele vivenciou. Ele vem trazendo lá de trás, né? Ele vem porque naquele tempo ninguém escrevia, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, né, que foi escrito depois. Mas conforme as pessoas foram agindo, Moisés, José, então eles foram escrevendo aquilo como foi a vida de todos eles. E hoje, né, ainda se escreve sobre esses seres aí, como eles reencarnados em outras situações, por exemplo, São Germain. O São Germain ele veio de muitas, dizem que ele foi Abraão, que depois ele veio vindo. Então, eles contam a vida espiritual. Né? O ser humano ele tem que parar dele focar somente no corpo material, acumular riquezas, ele tem que parar com isso. Por quê? Porque é matéria. Lógico que ele tem que ter, né, algum meio para sobreviver, mas não viver obcecado por isso. Né? O ser humano deveria ser obcecado pelo lado espiritual, só que daí ele vai ser internado, porque eles vão dizer que ele é louco porque ele vai ser o único a fazer isso. Né? Então, o autoconhecimento é um pilar fundamental da preparação interna. Antes de embarcar em uma jornada mística, é crucial entender quem somos, quais são nossas crenças, valores, medos e aspirações. Então, é importante que nós façamos, né, uma lista, né, sobre esses itens que eu falei, a gente se questionar,
a gente refletir sobre nossas experiências passadas e presente, o que eu fiz no presente, por que que não deu certo, ou por que eu acertei aqui e errei ali, o que que aconteceu, qual foi o entrave que eu achei aqui. Uma mentalidade aberta é essencial, Vocês têm que estar aberta para a busca que você está fazendo, porque ela vai entrar em conflito com tudo aquilo que nós estamos aprendendo atualmente. Então, você precisa ter uma mentalidade aberta para a jornada mística, pois permite que estejamos receptivos a novas perspectivas e experiência. Isso envolve estar disposto a questionar crenças, conceitos espirituais que podem estar fora da nossa zona de conforto. Antes de iniciar a jornada mística, é útil definir intenções claras. Por que que eu estou buscando isso? É para o meu bem-estar ou é para eu me parecer melhor perante o outro? Eu estou buscando porque eu tenho uma necessidade. Chegou a hora que o Espírito falou, ó, para parar tudo e comece a buscar pelas coisas. E isso envolve refletir sobre o que você espera alcançar ou descobrir durante a jornada. O que eu espero alcançar? Eu tenho que apostar, eu tenho que acreditar na espiritualidade, seguir em frente. Porque toda trilha mística, né, se ela é associada a um mentor espiritual, associada ao nosso anjo da guarda, ela tem mais sucesso, porque eles vão mostrando para a gente que caminho você deve seguir, o que você deve fazer, você pode ir por aqui, aqui não. Né? É interessante isso, que não precisa nem do espiritismo daí para você trazer o seu mentor para você, que ele vem até você e ele se disponibiliza a te guiar nessa nova jornada que você está seguindo. Né? E como daí, para você desenvolver o seu crescimento espiritual, o autoconhecimento mais profundo, uma conexão mais profunda com o divino. Nós passamos a entender realmente o que é o universo, o que é. Nós estamos na hora, gente, de parar de ficar acreditando em livros de 3.000 anos atrás. Nós precisamos ir entender a, a galáxia, do que ela é formado, quem são os extraterrestres, de onde eles são, qual estrela eles vieram, qual é a nossa situação planetária dentro do universo todo. Né? A gente precisa estar atento a isso, é coisa que muitos não fazem. Porque se amanhã depois, quando falaram aí que ia ter dias de escuridão, né? Porque o Sol seria tapado por algum planeta, né? As pessoas já entraram em pânico, mas é perfeitamente normal isso. Quando ocorria lá atrás, que eles não tinham entendimento de nada, quando acontecia um eclipse, para eles era o fim do mundo. Hoje, para nós, não é mais. Nós sabemos que o eclipse é quando a lua está passando na frente do Sol. Né? Então, essas coisas que a gente tem que ter em mente e precisa trazer em prática para o dia de hoje. A preparação interna, ela inclui a prática de autocuidado, né? Uma jornada mística, ela pode ser emocionalmente intensa, e cuidar bem do estar físico e emocional é fundamental. Então, uma pessoa, ela precisa estar bem fisicamente, né? Ela precisa, porque ela vai praticar meditação, yoga, exercício físico, alimentação saudável, sono adequado. Né? De repente, a pessoa não está dormindo muito, porque ela tem que ir ver por que ela não está dormindo bem, por que ela está dormindo demais. Geralmente, as pessoas, quando estão dormindo demais, é porque ela pode ter alguma influência espiritual que a alma não está sossegada. Né? Tem que ver todas essas coisas. E antes de embarcar na jornada mística, é benéfico cultivar uma conexão mais profunda com o seu interior, que eu falei, com o interior, com o seu mentor, né? Que o mentor ele nos acompanhe. Isso pode ser alcançado por meio de práticas como meditação, contemplação, oração ou qualquer outra atividade que permita que você se sintonize com os seus pensamentos, com as suas emoções e com as suas intuições.
A jornada mística frequentemente envolve a exploração do desconhecido, desenvolver o senso de desapego em relação a expectativas rígidas e apegos emocionais. Pode ajudá-lo a abraçar as surpresas e os desafios que a jornada pode trazer. A preparação interna é intensa e o alicerce sobre o qual a jornada mística é construída, né, ao cultivar o autoconhecimento, manter uma mentalidade aberta pelo que a gente está encontrando, intenções claras, prática do autocuidado e conexão com o interior, você está se preparando para uma exploração espiritual mais profunda. Então, é por isso que eu falo que a igreja ela não faz isso, ou faz, os discípulos não seguem. Tem pastor que ele cobra isso, se cuidar do físico, cuidar, fazer exercício, né? Mais profunda e enriquecedora. Lembre-se de que essa preparação é uma jornada por si só, e o processo de autodesenvolvimento contínuo é um aspecto valioso de qualquer busca espiritual significativa para a vida de qualquer um. Então, né, aqui nós já chegamos à conclusão de que, sem que nós entendamos que nós somos encarnados, ou espíritos encarnados, espíritos desencarnados, ou melhor, se nós não entendermos o processo da reencarnação, aceitar, independente da religião. Ah, mas para eu fazer essa trilha mística eu tenho que sair da minha religião? Não, você deve ir na sua igreja, você deve cultivar a sua religião e, se possível, levar os conhecimentos que você está tendo até lá. Né? Se de repente você está numa religião e você vê que aquilo não é desenvolvido, você vai começar a passar esses conhecimentos para as pessoas, né? do que você deve buscar. Você deve sim, porque todo aquele ritual que existe dentro da igreja, quem leva isso a sério, ele leva a pessoa a questionar coisas. Né? Agora, se ele for bitolado, né, só segue aquilo lá, e não tem interesse de ampliar os seus conhecimentos, não vai acontecer nada. Mas se ele é um buscador, se ele é uma pessoa que quer ampliar os seus conhecimentos, ele vai questionar muitas coisas lá dentro da igreja. E ele vai buscar por aquilo que ele quer, né? Quando o indivíduo sai da igreja. Daí, lá na igreja, eles falam assim, se ele saiu, ele vai voltar pela dor, que ele vai sofrer, ele vai voltar. Eu já vi missionários falar isso, que o ser humano só vai na igreja quando ele está sofrendo. Não é. O ser humano, ele procura uma denominação quando ele está sentindo a necessidade que algo está errado com ele, tem que mudar. Só que, infelizmente, ele busca lugares que não estão dando a ele o que ele está buscando. Esse deveria ser o papel da igreja, se preocupar realmente com a continuidade do trabalho que o espiritual tem que fazer, né? E não simplesmente ir lá se reunir para pagar dízimo, para cantar louvor, volta para casa e não acontece nada. Seria interessante, né, que cada um dos pastores, dos padres, né, dos gurus, que eles visse na pessoa que tem um interesse de busca e falar para ele e incentivá-lo, né, ajudá-lo naquela busca. Mas isso não acontece. Né? Geralmente, como a igreja ela é uma organização, ela geralmente é pedido para aquelas pessoas para que elas parem com aquilo que elas não podem divulgar aquilo que vai contra os princípios da igreja. É aí que está o erro da igreja, né, atualmente. Né? Mas é isso aí que eu queria trazer para vocês agora. A gente vai... eu ainda vou fazer mais uma ou duas lives a respeito da preparação interna, como ela deve ser, para depois a gente entrar na última... Né, na última situação, que vem a ser, ainda tem o portal das estrelas e a energia cósmica. Né? Que a energia cósmica é quando é o fim do processo. Que daí você já chegou, você já sabe tudo o que você veio fazer aqui, por que você veio, qual é a sua meta, e você vai seguir se você quiser. É onde você vai praticar o seu livre-arbítrio. Eu vou seguir tudo que eu descobri dentro de mim, eu vou me arriscar, eu vou
é, bater de frente com muitas coisas que eu sei que está errado, eu vou fazer isso, a pessoa tem um livre-arbítrio. Ela faz ou não. Ela guarda para ela ou ela divulga. Depende do que o mentor que ela tiver vai solicitar para ela. Para mim, o meu mentor pede que eu divulgue isso. Ele já falou que se eu conseguir mudar uma pessoa, eu já fiz a minha missão. Então, mais do que nunca, eu vou divulgar isso. Entendeu? Mas é isso aí que eu queria passar para vocês até agora.